Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Controles do capítulo 9 do curso de Excel avançado do Senac. Na nossa planilha de treinamento, o nosso objetivo é a aplicação de 3 listas suspensas, cada uma com as suas especificidades. Então, para incluirmos a lista suspensa na nossa coluna de unidades, selecionaremos todo o nosso intervalo, então as 4 células que receberão esta lista suspensa. Vamos no menu Dados, opção de validação de dados, e aqui onde nós temos permitir qualquer valor, nós vamos escolher lista. Onde eu tenho fonte, nós vamos selecionar o intervalo que contém as opções que nós queremos disponibilizar para a nossa lista suspensa. Estas opções estão lá na nossa planilha de tabelas. Então eu seleciono de A2 a A9, que é um intervalo já nomeado como cidades. Então, como este intervalo já está nomeado, ao invés do Excel colocar aqui a referência de A2 a A9, ele traz o nome do meu intervalo. Clicamos no OK e nós temos a lista de cidades conforme a nossa lista original. Então, apesar de estar em ordem alfabética, a lista suspensa não é ordenada automaticamente. Então, nós temos a minha lista suspensa disponível para o meu usuário. Eu só tenho estas opções para utilizar. Se eu inserir alguma informação diferente das opções da minha lista suspensa, o Excel me retorna uma mensagem de erro. Então, coloquei o Ubatuba, quando eu dei o Enter, eu obtive a mensagem de erro. Esta mensagem ela é padrão, mas nós podemos personalizar esta mensagem. E é justamente o que nós vamos fazer agora. Então, seleciono novamente todo o grupo de células, volto lá em validação de dados, e aqui, na opção de alerta de erro, não faço nenhuma alteração nas configurações da minha validação de dados, vou ali no alerta de erro, e aí nós vamos configurar as nossas opções. O meu estilo, eu tenho 3 estilos possíveis: o parar, o aviso e o informações. O parar, ele é restritivo, o Excel não permite que eu insira um valor que não esteja de acordo com as regras da nossa validação de dados. O aviso, ele pode ser restritivo, O Excel ele vai informar dizendo que a informação está em desacordo com as regras que foram aplicadas, porém ele vai perguntar se você deseja continuar sim ou não. Se você digitar sim, ele vai aceitar a informação incorreta. Se você digitar não, ele volta para você corrigir a informação. E o informações, como o próprio nome diz, ele é só de caráter informativo. Quando a informação estiver em desacordo com as regras que foram colocadas, ele só vai dizer uma mensagem, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que a informação está fora dos padrões e um botão de OK para o usuário clicar e vai aceitar a informação mesmo assim. No nosso caso, nós vamos escolher a opção parar. Então, eu quero não aceitar de nenhuma forma uma informação em desacordo com as nossas regras. O título nós vamos colocar atenção. E como a validação está relacionada às nossas unidades, nós vamos colocar aqui cidade não encontrada. Então, quando nós preenchemos o nome de uma cidade que não está na nossa lista suspensa, a mensagem cidade não encontrada será exibida. Clicamos no OK. Vamos preencher novamente aqui com o Ubatuba. Dei o Enter. E aí nós temos a mensagem atenção, o nome da mensagem, o íconezinho de parar e o texto cidade não encontrada. Os botões nós não conseguimos personalizar. Então, quando a minha opção é de parar, o Excel sempre vai mostrar repetir, cancelar e ajuda. Muito bem, quando nós
temos a necessidade de adicionar ou remover itens para a nossa lista, né? Eu vou lá na minha origem de dados e simplesmente eu adiciono uma nova cidade. Como a nossa origem é uma tabela de dados, né, o tamanho dessa tabela vai crescer de acordo com a quantidade de itens que eu for adicionando. Então vamos colocar aqui uma nova cidade. Então Limeira, dei o Enter. Notem que a minha tabela de dados já cresceu, já está envolvendo a minha nova cidade. E voltando na nossa planilha de treinamento, Limeira já aparece como uma opção disponível. Então, só alimentar a minha lista, a minha tabela de dados com as novas cidades, que a informação já vai ficar disponível para o meu usuário. Como eu já havia falado anteriormente, a lista não ordena o seu conteúdo. Então, Limeira está fora de ordem, né? Então, se eu quisesse ordenar essa informação, eu precisaria fazer a ordenação manual da minha tabela. Então, clicar aqui e vou ordenar novamente. E aí, Limeira veio para a posição correta. E agora sim, se eu for lá para a minha lista suspensa, Limeira veio para a posição correta. Então, a lista suspensa respeita a posição original da informação na nossa origem de dados. Passando para a nossa coluna de status, nós vamos aplicar uma lista suspensa, mas sem fazer referência a nenhum intervalo da nossa planilha. Nós vamos digitar as informações que nós queremos disponibilizar para o nosso usuário. Então, selecionei todas as células que vão receber a nossa validação de dados, menuzinho dados, validação de dados, configurações em vez de qualquer valor, lista, e agora nós queremos as opções de pagante, ponto e vírgula, bolsista. Então, eu posso escrever as opções manualmente, separando-as por ponto e vírgula. Eu tenho um limite de 255 caracteres que devem ser respeitados. Cliquei no OK. Tenho as opções de pagante e bolsista. Então, vou escolher aqui uma pagante, vou escolher aqui um bolsista. E a nossa coluna de pagamento é uma lista suspensa personalizada. Então, de acordo com o status do meu aluno, do meu participante, o nosso pagamento vai ter uma lista suspensa diferenciada. Então, quando o status da minha lista suspensa for pagante, nós temos que exibir a informação de à vista 2, 3 ou 4 vezes sem juros. Quando o status do meu aluno for bolsista, nós temos que exibir a lista suspensa com uma única opção, que será a não se aplica. Por conta disso, nós precisaremos utilizar uma função C, mas dentro da nossa janelinha de validação de dados. Então, seleciono todas as células que eu quero aplicar a minha validação. Vamos lá em validação de dados novamente. Lista, e a nossa fonte será uma função C. Então, como nós estamos na janelinha de configuração de uma outra função, a gente não tem a ajuda do Excel para a composição da nossa função C. Então, tenho que escrever a minha função C, lembrando de toda a sua estrutura. Então, C, preciso do meu teste lógico. Meu teste lógico é se o status for igual a pagante. Então, meu status está ali na C2. Então, sempre quando a gente referencia uma célula na validação de dados, ela vem congelada. Então, veio o cifrão na frente do C e o cifrão na frente do 2. Eu preciso que o 2 seja uma referência relativa. Então, vou apertar o F4 duas vezes. Então, F4 duas vezes, onde a minha linha está livre para ser alterada. Então, se o C2 igual a pagante, o pagante tem que estar entre aspas, que eu estou falando de um texto. Então, o intervalo que eu quero que seja a fonte da minha lista suspensa será as formas de pagamento. Então, eu vou lá na minha tabela, na minha planilha chamada tabelas, e seleciono
o intervalo de D2 a D5. Esse aqui veio congelado, veio direitinho, tudo bonitinho. Ponto e vírgula, se o meu status não for pagante, então a opção que tem que ser disponibilizada é a não se aplica E2 da nossa planilha tabelas. Fechei meu parênteses, dei o OK. Nossa validação de dados já está funcionando. Então, como ele é pagante, aqui tem que aparecer as formas de pagamento. Então, à vista, 2, 3 ou 4 vezes sem juros. E o Carlos Eduardo, como é bolsista, tem que aparecer para a gente, não se aplica. Tudo funcionando corretamente. Vamos passar para a nossa planilha de produtos, onde nós vamos aplicar as outras formas de validação de dados. Então, a primeira validação de dados nós vamos aplicar na nossa coluna de código, onde nós vamos implementar uma restrição de números inteiros. Então, selecionei a minha coluna de código, vou lá em validação de dados, em vez de qualquer valor, vou escolher número inteiro. E a regra é que os códigos dos nossos produtos estejam entre 1 e 10. Então, o menor número aceitável é o número 1 e o maior número aceitável é o número 10. Cliquei no OK. Se eu digitar números dentro do meu intervalo, ele aceita. Vou digitar um número 11 que está fora do nosso intervalo, ele não pode aceitar esta informação. Então, com os nossos valores digitados, na nossa coluna de valor com desconto, nós vamos colocar uma regra onde o desconto não possa ser superior a 10% do valor do nosso produto. Então, selecionem a nossa coluna valor com desconto, vamos lá em validação de dados, vou escolher número decimal e a regra é que o meu valor tem que ser maior do que o meu valor com 10% de desconto. Então, a minha regra é que o valor inserido tem que ser maior do que o valor original do meu produto vezes 90%, ou seja, 10% de desconto é o desconto máximo que eu posso dar para o meu produto. Clicamos no OK. A regra já está valendo. Então, se eu colocar R$3.000, eu dei um desconto maior que 10%. Então, ele não vai aceitar a minha informação. Se eu digitar 3.400, ele aceita a informação porque está dentro do desconto máximo estipulado. Para a nossa data de fabricação, então vamos preencher a nossa data com alguns valores. Então, vamos colocar 1 de março, então 1/3. Como nós preenchemos apenas o dia e o mês, o Excel já assume a formatação do nome do mês com 3 letras e omitindo o ano. Porém, na digitação da data, ele preenche com o ano corrente. Então, 2021. Então, 1/3, vamos colocar 5/4 e 12/4. Então, 3 datas digitadas. Então, a minha regra é que a nossa validade é de no máximo 90 dias. Então, nós vamos aplicar a nossa validação de dados restringido o limite da data até 90 dias da data de fabricação. Então, vamos selecionar toda a nossa coluna de validade e aplicar a nossa validação de dados. Então, o tipo de validação é data. A minha data tem que ser menor do que, então, o meu limite é 90 dias e eu vou definir que o meu limite é 90 dias da data de fabricação. Então, E2 mais 90, cliquei no OK. Nossa validação já está funcionando. Então, 1º de março, 90 dias, nós vamos chegar até maio. Se eu colocar 1º de junho, ele não deve aceitar a nossa data. E aí, se eu voltar isso aqui para 5 de maio, por exemplo, ele deve aceitar a informação. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.